Veja, eu sou um professor de filosofia, né? E, no entanto, venho falar de algo estritamente teológico, certo? E não farei mais, não cumprirei mais que com o meu dever ao fazê-lo estritamente do ângulo de Santo Tomás de Aquino, certo? Nada do que eu direi aqui não deixará de encontrar-se nos textos do próprio santo, certo? É um assunto complicado, delicado, porque, como eu tentarei mostrar, eles eram um princípio básico da cristandade que se foi desvirtuando desde o remoto século XIII. Né? Pois bem, vamos começar do começo, pausadamente. Se tiverem dúvida, perguntem, não deixem passar, né? Porque senão pode atrapalhar o próprio desenvolvimento da compreensão. Vamos tentar ser o mais didático possível, estritamente teológico e estritamente tomista. Né? Não inventarei nada do que eu disser deixará de ser mera repetição. Tá? Pois bem, pensem numa faca. A faca, ela é composta de forma e matéria, não é isso? Matéria é o ferro, ou qualquer coisa assim. O metal de que é composta a faca, a matéria. E ela tem uma forma, a forma de faca. Não é isso? Agora, pensemos. Com a umidade, o que se corrói, o que se oxida? É a matéria da faca ou a forma da faca? É a matéria. O que é corruptível é a matéria. Em si mesmo, uma forma não é corruptível, certo? Mas, nas coisas, nos animais, acaba que a forma vai morrendo junto com a matéria. Então a faca se oxida, vai deteriorando-se, vai corrompendo-se enquanto matéria e vai-se a forma junto. O único ente criado por Deus entre os visíveis, não estou falando dos anjos, somos os homens, que somos os únicos que temos dois co-princípios. Um deles é corruptível, não? A nossa carne é corruptível. Nós morremos e viramos pasto de vermes. Não é isso? Mas a nossa forma, sabemos-lo, e não por fé, mas por filosofia, que a nossa alma, que é a nossa forma, sobrevive ao nosso corpo à espera da ressurreição dos mortos. Aí já entramos no terreno da fé. Sabemos por filosofia que a nossa alma perdura, sobrevive à nossa morte. E sabemos por fé que ela fica à espera da recompletude final do nosso próprio ente, certo? Como dizia um pouco zombeteiramente Chesterton, um inglês, né? Dizia ele que não nascemos para a alma penada, né? Para ser alma penada, nós nascemos para a ressurreição dos corpos. Bom, mas independentemente de haver a diferença entre nós e a faca, entre nós e um tigre, entre nós e uma planta, no sentido de que a nossa forma, que é a nossa alma, sobrevive ao nosso corpo, certo? Enquanto a forma da faca, a forma do tigre, a forma do carvalho não sobrevive à matéria de que é composta. O fato é que o que se corrompe em si mesmo não é a forma. Um feitor, aquele que faz uma faca, gostaria que a matéria de que é feita a faca fosse incorruptível para que a forma da faca fosse perpétua, não? Quem não gostaria de, ao fazer uma estátua incorruptível? Quem não gostaria de, ao fazer uma casa que nunca se deteriorasse? Quem não gostaria de, ao fazer uma faca que nunca se oxidasse? Pois bem, foi assim que Deus fez o homem. Foi assim que ele fez Adão e Eva. Dois entes, dois indivíduos que, embora tivessem a matéria corruptível, foram agraciados com tantas graças e dons preternaturais que Deus os fez, apesar de com uma matéria corruptível, de uma maneira quase imortal. Deus fez o Adão e Eva como se um feitor de uma faca a fizesse com uma matéria incorruptível. Em linguagem teológica ou filosófica se diz que Deus supriu o defeito da matéria em Adão e Eva. E Adão e Eva foram criados praticamente imortais. Como
praticamente mortais. Vamos analisar exatamente quais eram as características desse casal no Éden terrestre, no paraíso terrestre. Qual era a característica dele? Eles eram feitos da mesma carne que nós, a mesma carne que um dia os vermes vão comer, não é? Mesma carne. E, no entanto, eles tinham, primeiro, um conjunto de dons chamados preternaturais, tinham, ademais, a graça. Veja que como é que nós adquirimos a graça? Graças aos sacramentos, não é isso? Não é isso? Os sacramentos são a causa da graça. Eles já foram feitos com a graça. Já foram feitos com a graça. E mais que isso, se não tivessem pecado, já o veremos, eles transmitiriam a graça para as próprias gerações futuras. Mais que isso ainda, deu-lhe Deus uma árvore. Qual? A árvore da vida. A árvore da vida perpetuamente serviria para refazer o seu corpo e dotá-lo quase de mortalidade, até que Deus mesmo um dia os glorificasse e os elevasse enquanto corpo glorioso aos céus, assim como fez com Nossa Senhora. Certo? Deus fez com Adão e Eva aquilo que todo fazedor de uma faca gostaria de ter feito. Tornado a sua faca, todo fazedor de faca gostaria de ter sua faca incorruptível, que nunca nenhuma umidade a fizesse corromper-se. Muito bem. Deus fez Adão e Eva praticamente incorruptíveis. Mais que isso. Como os seres humanos, e Adão e Eva, são compostos de dois princípios, um material, a carne, outro espiritual, a alma. Com os dons preternaturais que deu Deus a Adão e Eva, eles controlavam absolutamente todos os movimentos de sua própria alma, todos os movimentos de seu próprio corpo. Era a absoluta obediência do corpo e das potências inferiores da alma às potências superiores da alma. Disse certo filósofo, Platão, que a alma, com relação ao corpo, deve ser como o capitão em seu navio. Pois bem, em Adão e Eva era realmente. O corpo era um navio comandado perfeitamente pelo capitão alma. Perfeitamente. A coisa chegava a tal ponto que mesmo o ato de procriação, o ato sexual para a procriação, era absolutamente controlado pela mente, pela alma, pelo intelecto, de modo, segundo Santo Tomás, até a prever se seria o filho um homem ou uma mulher. A tal ponto seria o controle da alma sobre o corpo. Mas mais que isso, devido a essa perfeita submissão do corpo e das potências inferiores da alma à parte superior da alma, devido à própria incorruptibilidade e impassibilidade do corpo humano de Adão e Eva, devido aos dons preternaturais, à graça e à árvore da vida, tinham Adão e Eva ligação direta, vinculação direta e permanente com Deus mesmo. Certo? Com Deus mesmo. E, portanto, o que de início é a submissão do corpo à alma. Depois, a submissão das vontades, das potências inferiores da alma. A parte concupiscível e irascível da alma. A potência superior também se reproduzia na relação do homem inteiro com Deus. Ou seja, uma perfeita ordenação hierárquica do inferior ao superior. Tudo isso é o modo como Deus fez Adão e Eva, como se fosse um fazedor de faca que conseguisse fazer uma faca incorruptível. Certo? Está entendido? Mas havia uma condição para permanecer assim. Qual era? Que não comesse. Que eles não comessem de que árvore? Da ciência do bem e do mal. Certo? Essa era a pré-condição. Essa era a pré-condição. Se eles não comessem da árvore da ciência do bem e do mal, permaneceriam nisso que se chama o estado de justiça original. Chama-se o estado de justiça original. Esse conjunto de características de que Deus dotou os nossos primeiros pais
incluindo a virtude infusa, da ciência infusa. Adão tinha ciência infusa de tudo quanto era necessário para ensinar a respeito da realidade, tudo quanto era necessário ao seu descendente. Ciência infusa. Certo? Ou seja, eram seres dentro da possibilidade humana perfeitos. Não é isso? Não seres angélicos, não eram anjos, eram homens com a mesma natureza nossa e, no entanto, elevada a uma vida já quase sobrenatural, porque ordenada perfeitamente pela graça e pelos dons préternaturais. Certo? E ajudados pela arvorezinha da vida. Né? A arvorezinha da vida. Muito bem. Tinha como pré-condição a permanência nesse estado de justiça original, o não comer da árvore do bem e do mal. Veja só a importância do livre-arbítrio, não? Né? Veja, dependia tudo aquilo do próprio homem. Ele não poderia comer da árvore do bem e do mal. Aliás, só uma coisa, só um instantinho. Diferença entre o conceito de liberdade e de possibilidade. Veja, é muito comum, já de uns 7 séculos para cá, considerar que nós, os humanos, temos liberdade para fazer o bem ou o mal. Não é verdade, nós só temos liberdade para fazer o bem. Agora, Deus deixa que façamos o mal, muitas vezes. Está certo? Nós temos tanta liberdade para fazer o mal, como todo e qualquer cidadão tem liberdade para matar o vizinho. Temos? Nós temos liberdade para matar o vizinho? Não temos, né? Então, tampouco temos liberdade para fazer o mal. Essa já é uma deformação e já é parte do assunto de que eu trataria de... Explica melhor para mim essa capacidade deles de dons preternaturais e ciência infusa. Ele tinha ciência infusa. Ciência infusa, tudo quanto era necessário para viver na Terra e ordenasse perfeitamente a beatitude eterna, teria Adão condições de passar para o seu descendente. Numa vida longuíssima, né? Até o dia em que houvesse a glorificação do corpo, como houve o de Nossa Senhora. Certo? Ciência infusa. E os dons preternaturais eram exatamente esse conjunto de dons que tornavam a natureza humana perfeitamente ordenada a seu fim último, que é Deus mesmo. O corpo, a alma, as potências inferiores da alma, a potência superior da alma, e o conjunto do ser humano, a Deus mesmo. Certo? Está entendido isso? Desde que, assim permaneceriam, desde que não comessem da árvore, nem o fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Nome interessante, né? Árvore da ciência do bem e do mal. Né? Por quê? Por que se chama assim? Né? Porque não é o homem quem pode decidir do bem e do mal. Essa é a ciência propriamente de Deus. Certo? Deus, como fonte perene do bem, da lei natural, é Ele quem é a fonte da distinção entre bem e mal. Ele é que pode dizer isso, não o homem quem pode dizer. Certo? Ele não poderia comer esse fruto. Muito bem. Então jogou-se nas mãos do homem mesmo o seu destino. Certo? Se ele não comesse da árvore da ciência do bem e do mal, ele permaneceria no estado de justiça original. Se ele comesse, perderia esse estado de justiça original, e que restaria do homem? Ficaria um ente puramente natural, uma faca que se corrompe, um carvalho que se degrada, uma casa que se deteriora. Certo? E mais, como somos compostos de 2 princípios, em parte conflituosos, não é? Porque a carne e as potências inferiores da alma, naturalmente, sozinhas, entregues à sua própria sorte, não obedecem por si mesmo, tem dificuldade, cada um de nós experimenta isso no nosso dia a dia, dificuldade, como dizia São Paulo, esses membros que não me obedecem. Não dizia isso São Paulo? Isso dizia um dos maiores santos de todos os tempos. Né? É isso, ou seja, tanto a nossa carne, tanto o corpo, quanto as potências inferiores da alma, elas têm dificuldade de obedecer naturalmente, elas têm resistência ao controle da parte superior da alma. Certo? Muito bem. Eles comeram da árvore da ciência do bem e do mal. E todos já sabemos a história. Foram expulsos do paraíso. Foram expulsos do paraíso e perderam o estado de justiça original, porque perderam a vida da graça
e perderam os dons preternaturais. Sim. Esse comeram não quer dizer exatamente o quê? Comeram. Veja, há um princípio exegético de entendimento das Escrituras, que é o seguinte: o primeiro sentido é o literal. Nisso insistiu muito São Tomás. O primeiro, Jonas esteve na barriga da baleia mesmo, hein? Não é conto da carochinha, não é? Não é conto da carochinha. Aí vão de dizer os incrédulos: mas como estará na barriga da baleia? Né? Puxa, mas como tudo surgiu do nada? É muito mais complicado, não? Não é não? Nós estarmos aqui é mais complicado que ter ficado na barriga da baleia, não é? Como estamos? Como somos? Né? Olha que complicação. Dizia o Chesterton que o problema do ano moderno é que não vê num talo de erva, num talo de grama, um milagre. E em verdade é isso. Né? Ou seja, a perda desse maravilhamento diante do milagre da própria vida, da própria ser, da própria existência. Eu estava dando aula no mosteiro lá do Rio, e aí não me lembro bem qual era o assunto, e um rapaz disse: não, mas nós não somos nós somos um monte de átomos. Isso é para o mundo moderno, nós não somos nós somos uma conjunção louca de átomos. Só se esquece de perguntar como é que nós permanecemos unidos, né? Unitários, e não nos desfazemos. Há um louco aí que diz que os átomos têm vontade própria, nas moléculas. Isso é fantástico. Então, as células, né? Isso é fantástico. Elas fazem uma assembleia, estão em assembleia permanente. Agora nós vamos dar existência a não sei quem é, agora vamos deixar aquele mundo, né? Já que elas têm vontade própria. Mas o fato é que a interpretação, quem perguntou foi você, é literal. A primeira coisa é literal mesmo. Tá certo? Perguntava-se o Padre Pio uma pergunta genial: como Deus, que é o infinito, pode caber no meu coração? Né? Como essa coisa tão ínfima e infinita que é o coração humano pode comportar a própria infinitude? Que é Deus. A resposta é filosófica. A natureza humana, toda a natureza tem potência obedencial ao sobrenatural. O que quer dizer isso? O que quer dizer isso? O movimento dos astros tem potência para, se Deus quiser, fazer parar o sol. Certo? Mas veja, Deus não pode fazer a Terra girar para a direita e para a esquerda ao mesmo tempo. Pode? Vocês acham que pode? Mas como? Como é que vai girar? Deus não é autocontraditório, hein? Ele criou as leis da lógica. As leis da lógica é só dele. Não, mas uma coisa é intervir num movimento regular, interrompê-lo, fazê-lo diferente. Outra coisa é a impossibilidade lógica absoluta. Fazer algo girar para a direita e para a esquerda ao mesmo tempo é impossível. Não, sem quebrar não tem jeito. Não é impossível. Você não pode girar para a direita e para a esquerda ao mesmo tempo. Isso é impossível. Isso não existe. Sim. Então Deus não é capaz de absurdo. Certo? Por que não é? Porque Ele é o fundador da lógica. Ele é a própria lógica. Ele é o criador da lógica. Certo? Bom. Mas então, estamos em que nossos primeiros pais, por um pecado próprio, foram expulsos do Éden e perderam o estado de justiça original, a vida da graça, os dons preternaturais, para não falar da árvore da vida, que lhes dava uma quase mortalidade material, corpórea. Muito bem. A que ficou reduzido o homem? A sua natureza. Com a dificuldade dessa relação entre dois comprincípios, matéria e espírito, que são dois comprincípios que às vezes não se casam bem. Né? Não sei se eu compreendi muito bem. O corpo, então, de Adão e Eva era como o corpo de Nossa Senhora? Não. Veja o que eu usei a expressão. Eles teriam uma quase mortalidade até o dia em que Deus glorificaria o corpo deles e levaria para o céu. Não é essa a assunção de Nossa Senhora? É. Então pronto. Então pronto. Não. Hã? Não, pode prosseguir. Veja, eles não tinham um corpo glorioso. Eles tinham um corpo quase incorruptível.
a diferença entre incorruptibilidade e glória. O corpo glorioso tem uma série de características. Por exemplo, luminosidade. É só lembrar como Cristo reapareceu aos apóstolos, né? Aos seus discípulos. Como é que ele apareceu? Era luminoso e passava pelas paredes, não passava? Todas as características do corpo ressurreto de Cristo são as características do corpo glorioso. Certo? Sim. Isso não tinha Adão e Eva. Adão e Eva tinham uma quase imortalidade, até o ponto em que eles fossem glorificados. Tá certo? Bom, mas aí isso já é todo um outro capítulo da teologia. Sim. Vamos nos cingir a isso. O homem fica reduzido a seu estado de natureza. Uma natureza não auxiliada pela graça, nem pelos dons preternaturais, nem pela árvore da vida. Isso está entendido? Isso está perfeitamente entendido? Muito bem. Veja, a primeira cidade do homem é o paraíso, é o Éden, o Jardim do Éden. Essa é a primeira cidade. O que cidade, numa linguagem moderna, se chamaria estado, certo? Mas usemos a palavra correta, cidade. Polis, em grego. Tá? Daí vem política, né? Polis, política. A primeira foi essa. E esta primeira cidade do homem, que seria, se eles não tivessem pecado, eles continuariam ali. Eles e sua descendência. Muito bem. A que se ordenavam? Ordenar-se quer dizer destinar-se. Qual era o fim desta cidade? Deus mesmo. Certo? Deus era o fim último da primeira cidade humana. Ora, quando eles são expulsos da cidade, desta primeira cidade humana, que se destinava, que se ordenava essencialmente, perfeitamente a Deus mesmo, eles vão estar agora ordenados a quê? Ao demônio. Certo? A primeira cidade humana, depois do paraíso perdido, já é a cidade de quem? De Caim. Aquela mesma em que Lameque cria o órgão, a música. Não é? Pois, claro, o órgão e a música em si mesmo não são nada. Mas nesta cidade está ordenada ao demônio. Certo? Ou seja, o homem, ao perder a graça, ao perder os dons preternaturais, ao perder o estado de justiça original, ser expulso da primeira cidade humana, e que era uma cidade ordenada essencialmente, diretamente a Deus, passa a ser carniça do demônio. Certo? Ele passa, as cidades deles são cidades diabólicas, satânicas, desde então. Veja, por que eu digo isso tão taxativamente? Porque desde o início eu quero marcar que ou as cidades humanas estão sob o pavilhão de Cristo, ou estarão sob a bandeira de Satanás. Não há meio termo. E este é a grande deformação do pensamento católico desde muito tempo, como eu vou tentar traçar aqui historicamente. Não há meio termo. Lembre-se de Santo Agostinho, Cidade de Deus, que é um livro que eu recomendo perfeitamente. Ali ele diz, ou bem, toda a primeira parte da Cidade de Deus, de Santo Agostinho, que é uma obra-prima, é para mostrar como mesmo as melhores civilizações, como a romana, estavam perfeitamente ordenadas ao demônio. Certo? Isso não é figura de retórica. Enquanto crermos que isso é figura de retórica, estamos contradizendo o próprio cerne da doutrina cristã e o próprio cerne da coisa que vem desde o pecado de Adão e Eva. Perder o Éden, perder a justiça original, o estado de justiça original, é já ficar em estado de natureza bruta nossa, sem o auxílio da graça, sem o auxílio dos dons preternaturais, é tornar-se carniça do demônio e suas cidades idem. Pois bem, claro, Deus, já por um pecado original, por sua misericórdia incompreensível, já destinou o homem a quê? A Cristo, certo? Cristo é a redenção, né? Por um homem entrou a morte, por outro vai entrar a vida, isso em todos os sentidos possíveis, certo? Incluindo a ressurreição dos corpos, a vida eterna. Não é bom o termo vida eterna, vida perdurável, tá? Bom, por um lado, e por outro, nós não temos o aforismo, a máxima de que Deus só permite o mal por um bem infinitamente superior, não é essa máxima? Qual é o bem realmente infinitamente superior? É Cristo mesmo.
Tá certo? Então, a preparação da vinda de Cristo já estava nos planos de Deus desde todo sempre, né? Mas tem dupla face. Uma face é a misericórdia absoluta com relação ao homem que perdeu a graça pelo seu próprio pecado. Por outro lado, é a própria glória externa, extrínseca dele mesmo, enquanto Redentor. Certo? Ou seja, esse bem infinitamente superior que ele extrai do mal é o próprio Cristo. Há mil sutilezas nessas coisas. Só dizer uma passando que é o seguinte: vamos antes de tudo determinar o que se diz por fim último do homem. O termo certo é fim último do homem e de todo o universo, mas particularmente do homem e dos anjos, porque são entes racionais, né? Veja, o fim último do homem não é a nossa salvação, não é a beatitude. O fim último do homem é Deus mesmo, certo? Porque senão seria preciso pensar que Deus age em função do homem, o que é um absurdo. Nós é que temos de agir em função dele. Então, o que é a beatitude eterna? O que é a bem-aventurança? O que é ver Deus face a face? O que é conhecer, dentro de certos limites, da sua essência? É a posse desse fim último, é o usufruto desse fim último. Mas o fim último é Deus, certo? Está entendido? E nós devemos a Ele, antes que a nossa salvação, nós devemos a nossa salvação enquanto glorificação externa a Ele. Não que Ele precise de glória nenhuma. Não é isso, Ele não precisa de glória nenhuma. Mas nós devemos a glória a Ele, certo? E não dever já é o pecado. E não fazê-lo já é o pecado. Muito bem. A primeira cidade humana já é a de Caim. E esta cidade já é, como se diz teologicamente, carniça do demônio. Certo? Todas as civilizações não cristãs, até a vinda de Cristo, era, como diziam os primeiros padres da igreja, o que? Exatamente cidades sob as garras do demônio. Certo? E suas religiões satânicas. Né? Não há a menor dúvida quanto a isso. Do ponto de vista da ortodoxia doutrinal, não há a menor dúvida. Não há a menor dúvida. As cidades são diabólicas, são satânicas. Mesmo, não caiamos nisso. Mas o Lameque, lá na cidade de Caim, inventou o órgão. O órgão é uma coisa boa, tanto que a gente tem nas nossas igrejas. Sim, o órgão é uma coisa boa. Mas é uma coisa boa se bem usado. Tá certo? O órgão é neutro. Cada coisa nossa é neutra. Esta mesa é neutra, ela pode ser usada para o bem ou para o mal, se eu tacar a mesa na cabeça de alguém para matar. Né? Tá certo? As coisas em si são neutras. Agora, não existe uma neutralidade que seja uma terceira cidade. A cidade de Deus, o Éden, certo? A cidade do demônio e uma cidade neutra, humana. Isso não existe. Nós estamos em perfeita luta, nós somos disputados por duas forças antagônicas. Sim, digo. A cidade dos judeus é a primeira ordenação do homem ao Redentor. Como disse São Tomás de Aquino, a religião judaica está para o cristianismo, assim como o imperfeito está para o perfeito, a criança para o adulto. Está entendido isso? Mas é óbvio que ela é superior a... Não, mas é satânica. Não, ali não. Povo eleito. Não, mas veja, eu estou falando dos pagãos. Mas eu mal cheguei ali. Eu ainda não cheguei a Abraão. Eu estou em Caim. O Caim não era o povo eleito ainda. Tá certo? Depois ele faz aliança com... Nós estamos em Caim ainda. Tá? Agora, então, exatamente, faz parte da providência divina, ou seja, da ordenação a um redentor, a formação de um povo eleito. Isso por um lado. Certo? O povo eleito, redento, está para a cristandade, assim como o imperfeito está para o perfeito. A religião judaica está para o cristianismo, assim como o imperfeito para o imperfeito, ou como uma criança para o adulto. Certo? Isso, podem ter certeza de uma coisa. Cada frase que eu estou dizendo aqui, eu estou macaqueando São Tomás de Aquino. Tá? Não estou inventando. Se não fosse tão chato, eu diria passagem tal, mas aí ninguém suporta uma palestra assim, né? Então, o povo judeu, o povo eleito, é uma ordenação, é a maneira, porque veja, Deus não faz as coisas do nada, né? Veja, Deus poderia ter agido
com relação a nós humanos, como com relação aos anjos. O que ele faz com os anjos? Ele joga coisas chamadas espécies inteligíveis na cabeça dos anjos, e os anjos entendem tudo de uma vez. Não é isso? O que Deus fez com a gente? Foi preparando pouco a pouco. O povo judeu, aí Cristo, aí a igreja, certo? Ou seja, ele não põe coisas na nossa cabeça, nós temos de ouvir dos papas, não temos? Não é isso? São os papas que têm, eles é que são regra próxima da fé. Não é? Ou seja, nós não descobrimos coisas, nós somos anjos. Ele faz cada coisa de acordo, convenientemente, com cada natureza. Nós estávamos conversando ali o que são seres humanos. Somos seres imersos no tempo, não somos? Pois bem, ele agiu com relação à nossa redação temporalmente. Primeiro o povo judeu, vai preparando aquele povo de cuja carne nasceria o Redentor, não é isso? E vai preparando, tudo preparando de acordo com a sua divina providência. A divina providência quer dizer exatamente isso. A ordenação da história a ele mesmo. Certo? A ele mesmo. Deus é autoritário e zeloso. Certo? Nada de democrático há em Deus. Ele ordena as coisas a si mesmo. Lembremos, Deus é alfa e ômega, fim, início e fim. De tudo. De tudo. Certo? Muito bem. E as outras civilizações? Eram civilizações do demônio. Todas. Sim. Não entendi, desculpa. Na civilização grega, acho que a civilização arcaica, nós valores como escrosines, comedimento, que eles continuaram. Mas não importa. Não importa. Comedimento, moderação, são coisas humanas, são virtudes naturais. A virtude natural não ordena o homem à sua salvação nem ao seu fim último. Quando alguém diz, era tão bom, foi bom pai. Não tem mais que obrigação natural. O tigre também é bom pai para os seus filhotinhos, né? Tá certo? A mamãe tigre é capaz de morrer para os seus filhotes. Isso é natural. Virtude natural não ordena a salvação. Nós estamos no plano do sobrenatural. Certo? Veja, não é impossível qualquer realidade, em qualquer campo do universo, que seja totalmente má. Se algo fosse totalmente mal, teria vencido o demônio a Deus, o que é impossível. Há um axioma teológico que diz, em primeira instância, até o demônio e o inferno são bons. Por quê? Porque saíram do nada, estão na existência. Só o fato de estar na existência já é um bem. Ora, não é possível que nada, mesmo sob as garras do demônio, seja totalmente mal. Nem o próprio demônio é. Totalmente mal é impossível. Seria uma contradição de termos. Seria dizer que Deus não é o Senhor das coisas. Certo? Então, as virtudes naturais permaneceram. Mas, veja, por isso eu recomendo. Leia A Cidade de Deus. É uma leitura preciosíssima. Ele vai provando que todas aquelas fabulosas virtudes romanas eram o quê? Mitos. Tá? Uma das características do homem largado à sua própria sorte, sem os dons preternaturais e sem a graça, é que nós temos as melhores das boas intenções e não conseguimos cumprir. Não temos isso na vida diária nossa? Quem nunca cometeu um pecado e depois você vai destrambilhando, se não for compensar logo, você vai ladeira abaixo, não é assim? Não é isso? Exatamente. Como é que nós vamos supor que os romanos fossem diferentes, né? Que eles fossem santos antes do tempo? Não eram. Santo Tomás se pergunta, numa passagem única da Suma Teológica, se alguns pagãos se salvaram. Ele diz uma multidão. O que ele quer dizer com uma multidão não é claro. Porque uma multidão em latim quer dizer um monte de gente. Agora, não pode ser mais ou menos. Ele diz uma multidão se salvou, mas por magistério dos anjos. Tá certo? Os anjos. Tá? Ou seja, não é pelas virtudes naturais deles. Bom, mas veja, por um lado, então, preparava a redenção do homem. Deus, por sua imensa misericórdia, e por Cristo mesmo, é o povo eleito, o povo judeu. Certo? Era uma longa preparação. Quase cada livro, cada passagem, quase cada personagem do Antigo Testamento é como que uma figura de Cristo e sua igreja. Né?
seja, são como antecipações, são figuras, né? Esse é o termo teológico correto. São figuras de Cristo. Bom, por um lado. Mas houve outra coisa por outro lado. Veja que em duas civilizações que estavam, sim, sob as garras do demônio, se desenvolvem coisas interessantíssimas. O quê? Na Grécia se desenvolve o quê? A filosofia. Certo? Veja, a filosofia não salva ninguém. Você pode ser o maior filósofo do mundo e ir direitinho para o quinto dos infernos. Certo? Filosofando. Você vai filosofar lá no quinto dos infernos. Ela não salva ninguém. Mas registremos. Por que a filosofia não nasceu na África? Por que não nasceu na China, que tinha uma civilização portentosa, né? Por que não nasceu na Índia, à sombra do Himalaia? Até teve... Lá na Índia houve lampejos de filosofia. Né? O Brahmanismo tem lampejos. O Rig Veda, que é um dos livros sagrados, entre aspas, deles, tem algum lampejo do Deus único. Né? Tem lampejos, né? Mas veja, não se diga que isso é revelação, porque não é. Diz o Concílio Vaticano I. Nós, como homens, temos, por nossa própria razão natural, condições de chegar ao conhecimento de Deus. E dizia São Paulo, os pagãos eram réus por não ter reconhecido naturalmente Deus por suas criaturas. Tá certo? Nós temos condições naturais de compreender a Deus. Ora, o que faz o Rig Veda compreendeu naturalmente às vezes. Mas por que, repito, a filosofia não se desenvolve na Índia? E ao contrário, esses primeiros lampejos filosóficos no Brahmanismo vão se deteriorando num conjunto de superstições impressionantes. Até hoje haver seitas hinduístas que adoram um rato. Né? Há templos lá repletos de ratos, fica todo mundo adorando, dando queijinho pro rato. Né? Tá certo? Afora adorarem vacas. Né? Bom, por que se degradou ali? Porque na China, embora tenha havido um homem até interessante, Lao Tse, que chegou a dizer que há uma razão superior, que seria a causa de todos os entes, de todas as coisas. Veja que interessante. Uma bela intuição, né? Porque logo depois vem Confúcio, que nega qualquer tratado especulativo. Ele é contra a especulação filosófica, Confúcio. E a coisa vai degradando até cair no moralismo chão e rasteiro. Né? Por que não se desenvolve em nenhuma parte a filosofia? Eis um mistério. Mas avancemos um pouco. Por que aquela organização jurídica que se dá com o Império Romano só se dá no Império Romano? Não é isso? O direito romano é típico de Roma, ou seja, não há nada semelhante, nada semelhante. Pois bem, nós temos de aprender a ver também aí o dedo da providência. Certo? Eu estou dando agora um curso, está até escrito, um curso via internet, em que eu debato com um grande historiador da filosofia chamado Giovanni Reale, mas ele tenta dar explicações normais de por que surgiu na Grécia a filosofia e não em outra parte. Eu tento provar o contrário. Estamos diante de um grande mistério. E que se a gente for procurar causas, vai remontar ao infinito, e em filosofia isso é impossível, remontar ao infinito. Porém, eu digo, sem me aprofundar, que estamos diante de um mistério. Por que a filosofia nasce na Grécia? Melhor dizendo, numa colônia asiática da Ásia Menor, chamada Mileto, né, comunidade de Mileto. Por que nasce ali? E por que não nasce entre os brahmanes? Por que não nasce entre os chineses? Por que não nasce em nenhum outro canto? Da mesma forma, por que aquela organização crescentemente jurídica? Porque aquele direito cada vez mais aperfeiçoado dos romanos se dá em Roma e não se dá, por exemplo, na Grécia. Por quê? Temos de ver aí a conjunção de três fatores conducentes. Aí já não a Cristo, mas a própria cristandade. A cristandade teria sido naturalmente possível sem o povo eleito, sem a encarnação, toda a história de Cristo, sua paixão, morte e ressurreição, mas também teria sido impossível sem a filosofia grega e teria sido impossível sem o direito romano. Estamos então, é isso que nós temos de aprender a ver. Cada coisa da história humana como parte de um desenho traçado pela própria divina providência. O que é a divina providência? Deus, desde todo sempre, desde toda a eternidade, criou uma lei eterna. Certo?
Uma parte dessa lei destina-se aos homens, é a chamada lei natural. Certo? E cada um de nós tem por um mecanismo chamado sindérese capaz de pegá-la, portanto, captá-la. Portanto, cada pecado nosso, excetuados os pecados religiosos propriamente, é um pecado mesmo. Certo? Ou seja, nós temos condições de captar os princípios básicos da lei natural. Mas, como aplica ele à história, ao desdobrar-se do homem no tempo, a sucessão global da marcha do homem sobre a face da Terra, essa lei eterna feita desde todo sempre. Como? Pela divina providência. É o instrumento, é sua forma de governo. Diríamos hoje, é o executivo. Certo? A divina providência é o executivo de um país. Ora, então temos de aprender a ver nesses três fatores, sem dúvida nenhuma, um é o mais importante, que é o povo judeu, certo? Que vai conduzir diretamente à encarnação de Cristo, né? Sem dúvida nenhuma, a própria vida de Cristo, o próprio Cristo, é como se diz teologicamente, a consumação dos tempos, certo? É o ápice dos tempos. É como se toda a história girasse em torno de um eixo, e esse eixo fosse a cruz, certo? Futuro, passado e presente giram em torno da mesma coisa. Isso é um diário do mistério, né? Veja que nós, como seres imersos no tempo, veja, o nosso próprio pensamento é temporal, não é isso? Né? Então é difícil para nós vermos a história futura referir-se a algo passado, né? Mas é isso mesmo, né? A cruz é uma espécie de eixo em torno do qual gira toda a história humana, toda, passado, presente e futuro. E pode-se até estender-se isso e dizer que a igreja mesmo é a unidade, a alma da história humana, mesmo quando ela não existia, certo? Mesmo quando ela não existia. Isso já é um outro aspecto, mas temos de ter isso pressuposto para entender o que se chama a realeza de Cristo, certo? Sem o que não se entende. Cristo é a consumação dos tempos. A cruz é o centro da história humana, certo? E cada povo, cada nação, cada regime político, cada forma de arte, qualquer coisa se define exatamente pela maior ou menor proximidade com relação à cruz, pelo maior ou menor afastamento com relação a ela. Certo? É assim que se julga historicamente, né? Ou isso, ou caímos no sistema de um Marx, ou caímos no sistema de um Hegel, ou caímos no sistema de um Cousin, de um Schelling, né? Que são quimeras históricas propriamente monstruosas. Certo? Como? Tem isso. Que é o seu tempo histórico. Exatamente. E a alma. Exatamente. E dá pra... Você pega os 4 quadrantes. Veja a diferença entre isso e o círculo. O que é o círculo? Não, é propriamente o demônio. A cobra, a serpente, engolindo-se pelo próprio rabo. Tá certo? Mas dá para localizar a sociedade dos homens em relação a isso também? Isso aí eu não sou especialista nisso, não. Não, eu não arriscaria. O que eu digo é tão somente uma tese geral. Eu conheço esse simbolismo da cruz, me parece profícuo, mas não é minha especialidade. Agora, seja como for, a história como um todo, passado, presente e futuro, giram em torno disso que se chama a consumação dos tempos. Olha o termo, né? A consumação dos tempos. Pois bem, exatamente porque a cruz é o centro da história, e porque Cristo é a consumação dos tempos, é que ele é rei absolutamente. Absolutamente. Mas tentemos entender o que quer dizer absoluto. Quer dizer, em todos os sentidos. De tal maneira que não só uma nação, não só um regime político, não só um país inteiro, mas também cada forma econômica, cada forma de arte, cada coisa que nós dizemos vai julgar-se, bem ou mal, de acordo com o maior ou menor afastamento disto que é o centro da história. Certo? Ou isso, ou não entendemos cristamente a história. Muito bem. Mas mais que isso, lembre-se que tudo foi feito por, para e em Cristo, a própria criação. A própria criação. Por, para e em. Não é isso que está escrito?
ele é não só o centro da história, mas ele é o centro do universo. É a realeza absoluta. Certo? Em sentido próprio, até a menor das formigas se ordena a ele. Certo? Até a menor das formigas se ordena a ele. E não é isso? Todos se ajoelham, incluindo os monstros do mar. Incluindo, não é isso? Estamos falando da realeza. Mas há um óbice há um argumento geralmente contraposto a essa tese, que é o seguinte: mas disse Cristo, dai a César o que é de César, e ao homem, a Deus o que é de Deus, e a César o que é de César. Não diz isso? Logo, haveria duas realezas. Certo? Claro. Ninguém em sã consciência vai dizer que a realeza de César é superior à de Cristo. Mas haveria duas realezas. É aqui que é o centro do que eu vou falar. Tá? Ou seja, há ou não há duas realezas? Repitamos: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Não é isso? Não foi isso que ele disse? Mas o que ele disse depois? Quem se lembra? Vocês têm de ler, é dever de casa, hein? Leu, né, Parola? O que é que ele disse depois? O que é que disse Pilatos para ele? Você é rei? Pergunta se ele é rei, né? Ele pergunta: não, você não é rei, nada. Você é monarquista, mas rei não. Ou seja, e ele responde: você é quem diz, não é isso? É isso que ele diz? Isto é uma afirmação peremptória. Né? Mas mais que isso, que diz ele, o reino dele é de onde? Hein? Não é testemunho, mas mais que isso, é o quê? É o reino da verdade. Tá certo? Lembra-se do diálogo entre ele e Pilatos? Lembra? A verdade. O que é a verdade? Pergunta Pilatos. O reino dele é o reino da verdade com V maiúsculo, né? Com V maiúsculo. Pois bem, isso é uma exegese de Santo Tomás de Aquino, de Santo Agostinho, de todos os grandes doutores. O reino dele não é deste mundo, mas como é o reino da verdade, ele reina sobre este mundo. Dá para entender? Não é deste mundo, mas exatamente porque não é deste mundo e é o reino mesmo da verdade, ele reina sobre este mundo. Mas então, onde fica o dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus? Isso é uma sábia divisão de jurisdições. Sabe? Ou seja, imagina se os nossos padres, bispos e papas vão cuidar da economia de um país. Certo? Eles vão deixar de cumprir sua função precípua, que é espiritual. Correto? Mas, ao mesmo tempo, dar a César o que é de César implica que dê a ele as condições de defender aquele cujo reino não é deste mundo, mas que reina sobre esse mundo, porque é o reino da verdade. Ou seja, neste mesmo e sucinto diálogo entre Cristo e Pilatos, está toda a ordenação da cristandade de acordo como querido por Deus mesmo. Dividem-se os dois poderes em duas jurisdições, mas um subordinado ao outro essencialmente. Veja, não se trata de subordinação, eu vou falar um pouquinho disso, de subordinação acidental ou indireta. Porque, afinal, até o Papa está ordenado ao seu dentista acidentalmente, ou não? Não está? Quando ele senta lá, o dentista vem com aquela máquina e ele está ordenado, ele está sob o poder do dentista. Mas é óbvio que isso é um acidente, não? Acidente no sentido filosófico. É óbvio que isso é uma coisa não essencial. Tá certo? Veja, Santo Tomás tem, sobretudo num livro precioso chamado De Regno, sobre o regime dos príncipes, ele compara a ordenação, a subordinação do poder temporal dos reis, dos governantes de carne e osso, ao poder da igreja, certo? Ao poder da igreja, a três coisas. A três coisas. Primeiro, a do nosso corpo, a nossa alma. Alguém teria cara de pau de dizer que a nossa alma se ordena ao nosso corpo? A nossa alma vive em função do nosso corpo? Ou o nosso corpo, como já dizia o velho Sócrates, é um instrumento da alma? Claro. E essencial, né? Essencial. Não é uma coisa acidental, assim como o Papa está lá na cadeira do dentista. Não é isso. É mais que isso. O corpo se ordena à alma.
Certo? Os nossos sentidos, a visão, a audição, tato, gosto, paladar, cheiro, olfato, se ordenam a captar o mundo sensível, passar por sentidos internos, que são a memória, a imaginação, a cogitativa, jogar uma imagem ou fantasma para a inteligência para ela entender superiormente. Veja, até no plano do conhecimento, nosso corpo se ordena absolutamente, essencialmente, à nossa alma. Na nossa alma. De tal modo que a alma, quando se separa do corpo, ela funciona imperfeitamente. Ela só pode funcionar porque os anjos vão dar uma ajudinha. Tá certo? O nosso modo de funcionar perfeito é único. Nós somos uma unidade. Ao contrário do que diziam os cátaros, não estava falando dos cátaros? Não são princípios antagônicos, né? Corpo e alma são uma unidade, né? São uma unidade. Hein? Odiar a matéria é um contrassenso, porque nós somos matéria e forma, corpo e alma. Certo? Bom, essa é uma primeira comparação, veja, que faz Santo Tomás, entre o poder temporal dos reis, dos príncipes, dos governantes e o poder espiritual, que é a igreja, e o corpo e a alma humana. O corpo se ordena essencialmente à alma humana, assim como o poder temporal, o poder de César, se ordena ao poder de Cristo, que é nada menos que o poder de seu vigário na terra. Certo? O Papa. Mas há outra maneira de fazer uma analogia, isso se chama analogia. Com que outra coisa faz Santo Tomás uma analogia? Com a relação entre natureza e a graça no justo, ou seja, no católico. Certo? A daquele que está em estado de graça. Veja, a graça não atua destruindo a natureza. Certo? A graça não vem e não nos transforma em anjo. Nós continuamos homens, né? O maior dos nossos santos segue sendo um homem. Não é isso? Pense assim, em qualquer grande santo. Santo Tomás de Aquino continua um homem. Era um ser angelical quase, né? De uma castidade perfeita. Mas era um homem. Certo? Com todas as propriedades naturais humanas. Não é isso? Assim como o poder temporal continua sendo um poder temporal. Um príncipe, o seu rei, quando vier aqui para o Brasil, entendeu? O que ele vai fazer? Ele vai ter de dar alimentação, educação, saúde para o povo, cumprir seu papel de regente temporal para atender às necessidades humanas. Assim como o corpo continua sendo um corpo, mesmo com a vida da graça. A natureza continua a natureza. Mas, veja, em Santo Tomás de Aquino, a natureza se ordena perfeitamente à graça. Pergunta de Santo Tomás de Aquino na Soma Teológica, numa passagem lindíssima. Aliás, Santo Tomás era especialista em criar problemas para si mesmo. E ele pergunta-se na Soma Teológica se a vida de celibato, do padre ou do monge, era contra a natureza. E ele diz que sim. Exatamente. Mas é um contra a natureza porque está ordenada a graça. E responde ele, antes do pecado original não haveria padre, o senhor não haveria padre. Entendeu? Todos se casariam e teriam filhos. Certo? Porque isso seria o plano meramente natural. Mas, dado o pecado e toda a história subsequente, a natureza passa a ordenar-se a graça. E veja, é aí que entra a imensa misericórdia de Deus. A vida da graça chega a ser superior que aquela vida no próprio Éden. Pois bem, então, voltemos a isso. Assim como a natureza humana se ordena a graça no justo, ou seja, no católico em estado de graça, assim também o poder temporal, o poder do rei, o poder do governante, o poder ordena-se ao poder de Cristo mesmo na terra, que é o poder dado a seu vigário ou papa. Certo? Essa é a segunda analogia que ele faz. E a terceira analogia é um pouco mais complexa, mas é a mais perfeita. É a relação entre razão e fé na ciência da teologia. Certo? Não vou adentrar isso, porque embora seja mais perfeita, talvez seja mais complexa de explicar. Mas veja que ele se esmera em explicar a ordenação do poder temporal ao poder espiritual, que é o da igreja, ou melhor, do seu vigário, do vigário de Cristo, que é o Papa, como algo essencial, e não como algo acidental. Não como algo acidental. Diz ele, de uma maneira brilhante, ainda nesse livro, De Reino, diz ele. E quando ele chama a multidão, ele chama também a polis, a cidade, o estado. Tá certo? Ele diz assim:
qual é o fim do Estado, da polis? Certo? Qual é o fim último do Brasil? A que se destina o Brasil? Dizer, ora, o Brasil é uma multidão de homens, não é? O Brasil não existe sem os homens. Vamos supor que morrêssemos todos os brasileiros, não sobraria Brasil. O Brasil é a reunião da multidão de brasileiros, não é isso? Pois bem, dizer, o fim último da multidão não pode ser senão o fim último de cada indivíduo que a compõe. Como o fim de cada indivíduo que a compõe é Deus mesmo, o fim da multidão não é senão Deus mesmo. Tá? E com isso se estabelece a essencialidade da ordenação, da destinação da cidade humana ao poder espiritual ou eclesiástico, ao vigário de Cristo. Certo? Veja, esta é a maneira principal, primeira, de ordenar toda e qualquer sociedade, toda e qualquer multidão humana a Cristo Rei. É ordenar-se perfeitamente ao seu vigário. O que quer dizer vigário? Vem de vicário em latim, ou seja, aquele que faz as vezes de, aquele que substitui. Por isso é que o Papa é o único poder na Terra que não pode ser destituído. Porque quem o pode destituir é só Deus mesmo, só Cristo mesmo. Certo? A não ser que ele se destitua. Ele é Papa, vai lá, casa com alguém, vai lá no cartório, casei, tchau, igreja, aí tá. Mas se não, ninguém tem o poder de destituir exatamente porque ele é diretamente um vigário de Cristo. Ele está fazendo as vezes de Cristo. Pois é. Veja, remontemos então a ação da divina providência sobre a história humana. Nós temos então o povo eleito, que prepara a vinda de Cristo diretamente. Lembremos-nos, o Antigo Testamento está para o Novo como um imperfeito para o perfeito. Mas também temos a constituição dessas duas belezas que são a filosofia grega e o direito romano. Certo? É muito provável, isso não se pode afirmar com certeza, mas é muito provável que o surgimento da filosofia na Grécia e do direito em Roma seja produto de graças atuais. Certo? O padre deve saber sabe o que é graças atuais. Graça atual. Tá certo? Ou seja, mesmo aqueles pagãos receberam graças atuais para isso de Santo Amaro, para criar a filosofia grega e criar o direito romano. Há uma objeção a esta afirmação, mas o homem não é capaz de chegar por si mesmo à verdade? Mas quem diz que a natureza se contrapõe à ação da graça? Ela se completa. Porque senão não haveria completude entre predestinação e livre-arbítrio. Certo? Diga. A graça da filosofia grega, essa graça seria a capacidade de percepção do transcendente? Não, a filosofia se define... Primeiro, não há a filosofia, há ciências filosóficas, certo? O ápice dela é a metafísica. E o ápice da metafísica é o que se chama teologia natural. Deus mesmo, ou o homem mesmo, pode chegar ao conhecimento, não das causas, mas da causa, não dos princípios, mas do princípio, certo? Agora, assim como nós somos dotados naturalmente de uma capacidade de perceber os primeiros princípios da lei natural, ou seja, não matar, direito à vida, né? Dever com relação à verdade, deveres sociais, todos nós, qualquer criança ao mentir pela primeira vez sente vergonha. Certo? Isso ao contrário do que dizem freudianos e Levi Strauss e etc. da vida, que é a sociedade que inclui, não. Isso é uma captação que cada um, através de uma coisa chamada sindese, tem com relação aos princípios naturais. Tá certo? Cada um de nós sabe que não pode matar. Mas assim como nós temos essa sindese que nos permite captar os primeiros ou principais princípios da lei natural, e no entanto, por paixões, porque não conseguimos, sem a graça lá do estado original, controlar perfeitamente as potências inferiores da alma, ou o nosso corpo, ou a nossa matéria, não conseguimos, é que, como diz Santo Tomás, muitas vezes a mente do homem se enceguece, se obscurece pelas paixões. Tá certo? Ora, da mesma forma, no plano intelectual, embora tenhamos condições perfeitas de chegar a Deus, como diz São Paulo e como diz o Concílio Vaticano I, as paixões nos fazem enceguecer.
certo? Obscurecem a nossa própria mente. Ou seja, muito provável que tenha havido, graças atuais, uma ajudazinha do céu para que a filosofia chegasse ao ápice de um Platão ou de um Aristóteles, certo? Sobretudo de Aristóteles. E que tivesse uma ajudazinha para que, dentro do direito romano, já se constituísse os alicerces do que seria a cristandade e a própria estrutura monárquica da igreja. Certo? Que como? Coisas civis que o professor Aristóteles, por exemplo, que remetem, ele tem os princípios da lógica, mas se você pensar o princípio de identidade, é um princípio universal, assim, não é só da lógica. Claro, não. O princípio de identidade. Mas, olha, bom toque, boa lembrança. O princípio de identidade, nós estamos preparadíssimos para, desde pequenininhos, saber que o ente é o ente, o não ente é o não ente, que A não é B ao mesmo tempo sobre o mesmo aspecto. Qualquer criança sabe, senão a gente nem diz. Certo? Mas o que diz Hegel? Exatamente o contrário disso. Para você ver o que são as paixões, né? O que é a natureza caída. O que é a natureza caída? O que é a natureza ferida do ponto de vista intelectual? É aquela natureza cuja alma não consegue controlar perfeitamente suas paixões e cujos resultados intelectuais são obscurecidos pelas próprias paixões. Certo? Isso é isso. Por isso é que nós precisamos da ajuda de Deus para mínimas coisas, já que perdemos aquele equilíbrio perfeito de Adão e Eva, que nos fazia, repito, o corpo obedecer à alma, as potências inferiores da alma, o irascível, o concupiscível, obedecer às potências superiores da alma, e o conjunto do ser humano obedecer perfeitamente a Deus. Assim, se fosse o plano dele, seria tipo a percepção da realidade sem ser obscurecida pelas paixões? Não tinha nada. Por isso é um dos assuntos mais difíceis da teologia, não é, Padre? É o seguinte, se eles viviam em estado tão perfeito, o que é que eles pecaram, né? Estamos no campo do livre-arbítrio, certo? Mas isso é uma outra discussão. Isso é outra discussão. Tem uma persuasão, né? Eles usam também, mas uma persuasão. Mas não entremos nisso, porque isso seria uma das partes mais difíceis da teologia. Porque, tendo eles absoluto controle sobre as partes inferiores, pecaram. Porque, na verdade, o pecado deles é um pecado propriamente diabólico, é o de soberba. Pergunta-se Santo Tomás a certa altura da Suma: quais são os piores pecados humanos? São da carne? Não. São aqueles mesmo que o demônio pode cometer. Claro, o demônio não pode ter pecado da gula, não pode ter pecado da carne. Não é isso? O demônio só pode ter o pecado da soberba. Não serve. Não vou servir a Deus, quero ser igual a Ele. E não é isso mesmo que eles dizem para ela? Quereis ser como os deuses, comam do fruto. Veja que estamos num plano, mas isso é outra história, certo? É uma discussão árdua, né? Mas que São Tomás resolve, né? Eu repito, São Tomás resolve todos os principais problemas filosófico-teológicos. Como disse certo Papa, cujo nome eu sempre esqueço, é a idade. Parece que o que ele escreveu foi revelação. Né? Parece, claro que não é. Mas deve ter tido ajuda dessa, né? Lembre-se que quando ele tinha uma grande dúvida, ele metia a cabeça no sacrário, né? E ficava chorando lá dentro, né? Entendeu? É assim que ele resolvia a dúvida dele, né? Ele ficava ali chorando, né? E disse Pio XI, a Suma Teológica é o céu visto da terra. E eu digo, complemento, quem sou eu, mas complemento Pio XI dizendo, e é a terra vista como o céu quer que a vemos, ou seja, ordenada a ele mesmo. Certo? Isso é a Suma Teológica, isso é a obra de Santo Tomás. Né? Mas Santo Tomás pegou o melhor da filosofia grega. Tudo. Ele não é só aristotélico. A principal parte de sua filosofia é platônica. Isso em outro espaço, lá no curso eu falo, é a teoria da participação. É platônica, não é aristotélica. Das 5 vias da prova da existência de Deus, 4 são aristotélicas, a 4ª é platônica. Né? Ele pegou o que havia de melhor. Ele era uma esponja, né? Mas só que fazia uma síntese superior. Bom, mas voltemos. Todos precisamos de ajuda para tudo. Então, todas essas ajudas e tal, e chegamos a Cristo, e depois de Cristo vem o quê? Veja que curioso. Vamos pensar. Vocês me controlem o tempo aí. Vamos pensar. Por que foram São Pedro e São Paulo para Roma? Por quê?
Essa é uma pergunta. Duas, por que São Paulo, todos dizem, cristãos, obedeçam aí aos reis, não é isso? Eles têm a espada, se lembra dessa passagem? Eles têm a espada para punir o mal. Pensemos, vocês acham que eles não foram instruídos por Cristo mesmo? Quer dizer, vai para Roma, que lá é o centro da cristandade. Obedeçam a esses reis, porque com seu martírio vocês vão converter esse império. Pensar que ele passou todo aquele tempo depois de ressurreto sem dar orientação para a vida futura da cristandade é um absurdo, né? O que eles estavam, né? Vamos tomar um vinhozinho aí? Não é possível, certo? Aquilo foram orientações. Eles eram os apóstolos, né? Pedro era a rocha, era o papão, tá certo? Não é possível que isso seja fruto do acaso, tá certo? São Pedro foi para lá, São Paulo foi também, se encontraram, né? Ocasionalmente, né? Confirmo o que o senhor está falando aí, de que forma provável, como é que o senhor falou isso? Graças atuais. Ou seja, você vê, claro, veja, a história, eu escrevi um texto sobre isso, chamado O Mistério da História. Assim como a matéria tem um mistério, só para vocês entenderem, a matéria é potencialmente divisível ao infinito. Olha que mistério. Ela é indeterminação absoluta. Olha quanto mistério. A história também tem um monte de mistério. Como é que nós vamos penetrar perfeitamente na mente de Deus, que usa a sua divina providência para fazer com que a história e toda a história humana se destine a Ele, se ordene a Ele? Como é que nós vamos fazer isso? Nós não conseguimos compreender tudo, mas o desenho principal é possível, né? Em termos gerais, em linhas gerais. Para isso existe o Teólogo. É um excelente livro de um dominicano francês chamado Père Calmet, chamado Teologia da História. Muito bom, eu aprendi muito lá. Bom, ou seja, tudo se encaminha para um tempo histórico chamado cristandade. Ou não? Né? E o que foi a cristandade, senão exatamente o império total de Cristo Rei? Não é? Claro, quando se diz perfeito, total na história humana, esse é um desconto. Nada, nem a melhor das civilizações cristãs pode ser perfeita. Por quê? O reino dele não é de outro mundo? Este reino não se ordena àquele? Portanto, não pode haver, e isso vai contra toda e qualquer coisa chamada milenarismo, certo? Não pode haver um fim nessa terra mesmo. A sociedade cristã perfeita nessa terra é uma contradição de termos. Seria preciso supor que todos os que vivessem lá são santos, o que é um absurdo, certo? O que é um absurdo. Mas, dentro dos limites do histórico, a cristandade foi o reino perfeito de Cristo sobre a terra. Daí vem o termo Cristo Rei, certo? Embora a coisa vá além. Mesmo quando uma sociedade o nega, ele não deixa de ser rei, né? Certo? Ou seja, lembre-se, a cruz é o centro. Tudo se ordena a ele como consumação dos tempos e se define por seu maior ou menor afastamento. Isso quer dizer ser centro. Ele é rei, e quem se afasta dele, as consequências já se sabem, correto? Ou seja, mas o centro é ele mesmo, porque o destino último é ele mesmo, correto? Pois bem, fez-se a cristandade. Isso foi lento, primeiro numa longa época de martírio, não é isso? E o martírio foi a semente que regou, foi a rega daquele chão, daquele império preparado para ser o centro da cristandade, e o modelo estrutural da própria igreja. Da própria igreja. A igreja é tão monárquica quanto o império deles lá. Pois bem, houve todo esse período de rega, de semente, de jogar semente, dado pelo sangue dos mártires, até que um dia Constantino se converte. Claro, hoje querem denegri-lo, né? Dizer que a conversão dele se deveu a mero interesse político momentâneo, verdadeiro absurdo, né? É até um contrassenso. Veja, uma decisão que mudou a história humana. Dizem que ele... Tá certo? Se deveu a interesses menores, né? Querem dizer que ele inventou o cristianismo também. Pois é. Mas aí resta saber quem diz que ele inventou o cristianismo, né? Não, mas ele também não foi o primeiro
ele se converteu, se ele tivesse inventado, ele tinha sido convertido. Não, foi uma lenta conversão. Primeiro se convertiam muitos nobres, muitos centuriões. Um dos corpos incorruptos mais antigos eu não sei em português, eu li isso em inglês, São Gilvan, não sei como é, um santo, está lá com o pescoço cortado, um cabelão, uma sombra da barba, do gordinho, né? Está lá, ele é um dos principais corpos incorruptos, mais intactos, é um centurião romano, né? Ou seja, foi crescendo nas classes nobres, nas classes guerreiras, foi crescendo até que se converte o próprio. E mais, veja-se que, no entanto, esse império que se converte, ele já tem uma doença terminal. Certo? Ele tem deficiências tão grandes que o que vai acontecer? O próprio poder do Império Romano cai nas mãos de quem? Dos papas. Certo? Os papas vão ser, por um tempo, regentes espirituais e materiais. Eles governam o Império Romano, por absoluta incapacidade dos próprios homens de governar. Até que cai o Império Romano. Certo? E lembra-me essa passagem brilhante de Santo Agostinho, que enquanto todos, incluindo ele, choravam a queda do Império Romano, eles choravam, claro. Lembre-se que Santo Agostinho morreu com os bárbaros batendo as portas da sua cidade. Ele morreu enquanto a cidade estava sendo invadida. Veja, isso é simbólico, né? Isso é sintomático. Pode ir. Mas, numa passagem brilhante, tem ele a intuição. Não choremos, vamos convertê-los. Certo? Veja a importância de Santo Agostinho. Vamos convertê-los. E foi isso que a igreja fez, né? Ao convertê-los, ainda tem um primeiro momento com Carlos Magno, em que se tenta reproduzir o império ao modo romano, não é isso? Se tenta reproduzir o império ao modo romano, mas já estamos dentro da cristandade. E depois a multiplicação disso em diversos reinos. Mas o fato é que foi-se progressivamente chegando a um ápice de cristandade. Cristandade, entenda-se, a parte da igreja que é o mundo. Certo? Veja, a definição de São Tomás de cristandade é como parte da igreja. Ela é parte. Não é membro da igreja tão somente cada um de nós, mas também os estados que são católicos. Correto? Também são parte da igreja. Pois bem, foi chegando ao século XIII. O que é o século XIII? É o século das catedrais góticas, é o século das universidades, não é isso? E é o século de quem? São Tomás de Aquino. Chegamos ao ápice. Né? Já houve aí um teórico, o Panofsky, que diz que as igrejas góticas, que o pensamento de Santo Tomás se parece com as igrejas góticas. Eu disse, não, as igrejas góticas se parecem com o pensamento de Santo Tomás. Porque, na verdade, esse pensamento de Santo Tomás já se estava gestando na escolástica, de alguma maneira, mas chega de fato ao ápice. Por quê? Pois bem, é o ápice da cristandade. Temos o que ao mesmo tempo de Santo Tomás? Nada menos que São Luís, né? O rei São Luís. Lembre que o rei São Luís pedia uma ajudinha, uma assessoria política a São Tomás de Aquino. Olha que coisa, que tempo, né? O assessor dele era... os reis escreviam, os príncipes escreviam para Santo Tomás, como é que eu devo governar? Daí esse livro, De Reino, ou seja, sobre o regime dos príncipes. Escreveu para o príncipe de Chipre, né? Bom, príncipe ou princesa? Já não lembro. Príncipe. Então chegamos ao ápice da cristandade. Eu li recentemente um excelente artigo que diz que até a economia no século XIII era mortificada. Olha isso. Olha só. Platão dizia que a economia tem que ver com uma potência inferior da alma, a concupiscível. Certo? Concupiscível. Ou seja, com atendimento das necessidades naturais corpóreas do corpo. Né? E de fato, se você não mortifica o corpo, você não fica em estado de graça. Se você não mortifica o corpo da sociedade, tampouco essa sociedade pode ser plenamente cristã. É um excelente artigo, Uma Economia Mortificada. E me lembra um livro do Velho Corsão, é um francês. Depois eu tiro cópia para você. Tem tradução? Me lembro o Velho Corsão, no livro dele chamado Dois Amores, Duas Cidades. Né? Ele tem ainda uma perspectiva maritaniana. Aí até que ele vai falar das corporações de ofício
e vê, numa regra da corporação de ofício, regulamento assim: não façamos demasiados progressos técnicos demasiado rápidos para não acabar com os outros lá, entendeu? A concorrência. Vejam o nível de cristianização dessa sociedade, né? Puxado nesse livro. E ele vai mudando de opinião e muito belamente termina o segundo livro deste Dois Amores da Cidade com uma inconclusão. Ele só vai concluir isso no livro seguinte. Muito bem. Mas veja, até a economia dentro dos limites humanos. Veja bem, eu não estou desenhando uma mítica Idade de Ouro, um mítico Eldorado. Havia pecadores, havia todo mundo pecado, igualzinho. Havia problemas, mas dentro das limitações do homem em estado de pecado, foi um ápice aquele século XIII. Pois bem, veja o que é o grande mistério da história e como nem a cristandade pode ser a cidade perfeita. Apenas morre, assim que morre Santo Tomás, começa o declínio. As suas teses são condenadas pelo bispo Dampierre. Surgem em decorrência pensamentos perigosíssimos como de Duns Scotti e Guilherme de Ockham. E assim vamos. Mas mais que isso, surge um homem chamado Dante Alighieri, cujo livro De Monarchia ficou no índex da Igreja até o século XIX. E cuja linda Divina Comédia tem um quê de cátaro. Lembremos que sua... Como era o nome da personagem principal da Divina Comédia? Como é que é? Beatriz. Beatriz era um símbolo da sabedoria. Veja que no poema ela está num lugar demasiado para uma sabedoria. Parece coisa gnóstica, mas não julguemos arte, até porque não é minha especialidade. Vamos para o De Monarchia. Esse sim eu digo herético. Certo? E a igreja assim o entendeu e pôs no índex. Qual era a tese de Dante no De Monarchia? O homem tem dois fins últimos, um natural e um sobrenatural. Veja, acabou-se de romper a ordenação, a destinação essencial do natural à graça, do poder temporal ao poder espiritual, do mundo a Deus. Temos dois. Claro, ele não era burro, ele não era estúpido. Ele ia dizer, claro, que o sobrenatural... Mas o que queria dizer ele? Dai radicalmente a César o que é de César. Não se meta com ele. Não se meta. Essa é a origem do problema do mundo. Certo? Esta é a origem da descristianização do mundo. Começa aí, começa com Dante. Como pode um mero poeta ter causado tamanho estrago? Mas ele era um político também. O fato é que esta tese dele, de que o Santo Tomás tem na Suma Teológica toda uma questão, dizendo assim, pode o homem ter mais de um fim último? E ele prova que não. Fim último é só um, hein? Tá certo? Ora, se o fim último é só um, e é Deus mesmo, o que serão esses fins intermediários? Uma boa economia, um sistema de saúde bom, uma boa política, uma boa monarquia. O que seriam esses fins intermediários? Meios, instrumentos. O que é fim intermediário é meio ou instrumento para esse fim último. Ora, Dante rompia essa harmonia entre fim último e fins intermediários entendidos como meios para dizer que o homem tem dois fins últimos. Com todas as ambiguidades e complexidades que se pode acarretar essa tese, o fato é que ela rompe esta harmonia que vinha perfeitamente desde São Paulo, passando por Santo Agostinho, chegando a São Tomás de Aquino e com os grandes reis católicos. Com Carlos Magno, com São Luís, etc. Muito bem. Começa aí, então, a descristianização do mundo. E, de fato, o que é que se vai seguir ao século XIII? É o que aquele historiador holandês, o Huizinga, chamou do outono da Idade Média. Não é assim? O que é o outono da Idade Média? É, por um lado, veja, ao mesmo tempo em que morria Santo Tomás, ao mesmo tempo que Dante fazia essas coisas, que fez aquele príncipe cujo nome eu esqueço com Bonifácio VIII? Filipe o Belo, isso. O que é que ele fez? Tapa. Isso é simbólico, né? Pela primeira vez, antes,
Um rei tinha uma amante, o Papa dizia assim, ou volta para sua mulher, larga a amante, ou você vai ser excomungado. Se ele fosse excomungado, o próprio povo derrubava o rei. Essa é a história de toda a Idade Média. Claro, as pessoas entendem errado. A igreja tinha poder. Como tinha poder? Não tinha exército, era meia dúzia de gatos pingados, não era isso. Era um poder espiritual mesmo. Se eles excomungassem, a igreja excomungasse o rei, esse rei estava perdido. O próprio povo derrubava. Ora, esse que é a coisa está mudando. Pela primeira vez, um papa leva uma bofetada de um príncipe, de Filipe o Belo, que era um abusado. Né? Bom, agora, isso tudo está se dando ao mesmo tempo, hein? Quase ao mesmo tempo. Dante reformulando a questão dos fins últimos. O homem com dois fins últimos. O Papa levando um tapa. Os papas daí para frente tornando-se um pouco timoratos. Um pouco pusilânicos. E tornando-se o quê? Humanistas. O que é o humanismo? É a principal negação da realeza de Cristo. O humanismo é o girar o fim último do homem para o homem mesmo. E não é à toa que tudo vai caminhar para uma coisa chamada renascimento, que eu diria que era um mortimento, né? Certo? Seria mais perfeito que seria. Porque é o contrário de um renascimento. É onde vai desembocar o humanismo. Aí vocês veem papas humanistas, não há papas humanistas, né? Com honrosas exceções, né? Há papas humanistas. Há todo um movimento de declínio, de abandono progressivo por parte dos papas, não da doutrina, mas de um abandono progressivo da centralidade da realeza de Cristo em cada aspecto da vida social. Os reis e príncipes cada vez mais tornando-se o quê? Absolutos. Não é isso? O rei vai virar um sol que nunca se põe. Não é isso na França? Não é isso? Henrique VIII muda a religião porque quer matar a ex-mulher para ficar com uma nova. Não é isso? A que distância nós estamos? O Francisco I na França, embora os franceses odeiem que se diga isso, quase seguiu o caminho de Henrique VIII. Quase. Né? Então nós temos um declínio. Passamos de Dante no plano da teoria. Passamos de Dante para quê? Marcílio de Pádua, o defensor da paz, né? Tá certo? Esse radicaliza ainda mais o argumento de Dante. E vai se separando cada vez mais o poder temporal do espiritual, cada vez mais na prática e na teoria o poder temporal se vai subtraindo a obrigatória regência do poder espiritual, até que chegamos a quê? Maquiavel. Tá? Maquiavel é uma espécie de emblema, né? Com Maquiavel rompeu-se uma coisa que não era só cristã, era uma coisa da própria filosofia grega. Na filosofia grega você tinha como que uma eticidade da política e uma politicidade da ética. Eram coisas contínuas. Aristóteles, ao terminar o seu livro A Ética Nicomaqueia, ele escreve: isto é uma preparação para o livro seguinte, que é a Ética Política. Ou seja, entre o ético, o político e o religioso na cristandade nunca houve solução de continuidade. O que vai haver com Maquiavel? A moral ou a ética é um problema de foro íntimo de cada um. E a política torna-se uma questão de como permanecer no poder. Veja, estamos absolutamente nos antípodas da ordenação do poder político a Cristo. Certo? Está sepultada, a partir daí, não sepultada absolutamente, na mente dos homens e progressivamente, a ideia da realeza de Cristo como absoluta. Na economia mortificada, na arte voltada totalmente para... Né? O que é a arte humanista e renascentista? Senão o progressivo abandono da realidade. O que é o barroco, senão a reação católica ao nu renascentista? Lembre-se que o barroco começa com os planejamentos. E quem vê as primeiras peças barrocas são panos envolvendo o nu do renascimento. Né? Vocês já imaginaram um pintor medieval pintando nus? Já imaginaram isso? Não, né? Pois é, o nu é só um aspecto dessa revolta também na arte, dessa não ordenação da arte a Cristo, certo? Pois bem, o grande problema
é que, enquanto isso estava meio que fora da igreja, porque, ou bem ou mal, embora Dante fosse católico, ele na Divina Comédia, ele já começa dizendo a loba voraz. Quem é a loba voraz? A igreja. A igreja. Ele era, na verdade, inimigo da igreja. Ele podia se sentir católico. Isso é outro problema, se ele se salvou ou não, não é problema meu. Mas o fato é que ele já atacava a igreja. Enquanto essa coisa vinha Dante, Marcílio de Pádua, Maquiavel, Hobbes, Locke, todos esses demônios juntos, tá. Mas o problema é que entra na igreja com dois grandes teólogos. Francisco de Vitória, um espanhol, e Francisco Soares, ambos, o primeiro dominicano e o segundo jesuíta. Entra, vejam bem, quem sou eu para falar? São dois grandes teólogos, católicos mesmo. Agora, ele como que assimila em parte isso e diz que, embora assim, o fim último do ano, não sei o quê, deve dar-se total ou quase total liberdade ao poder temporal. Certo? Ou seja, como que não suportando a pressão do mundo, esses dois grandes teólogos, grandes mesmo, sobretudo Soares, mas eclético, isso é para outra oportunidade. Esses dois grandes teólogos acabam por absorver a tese inimiga e isso vai fazer com que mesmo os nossos melhores teólogos antiliberais, como o cardeal Biot, em francês, acabem por incorporar isso. Veja que curioso, no esquema do Concílio Vaticano I, de uma comissão sobre a política e o poder temporal, que estava incluindo um grande teólogo jesuíta chamado Franzelin, mesmo eles já concedem isso. Há uma concessão progressiva, é como se encurralado cada vez mais pelo mundo, você fosse fazendo concessões para não levar outra etapa, como diz Felipe Dutra. Até que surge São Pio X. Tá? Já Leão XIII começa, mas ainda está no campo apologético Leão XIII. Tá? Lembra-se da belíssima início. Houve um tempo em que a sociedade se regia pela lei do Evangelho, não é assim? Veja, ele está no campo da nostalgia, no campo da apologia, até que São Pio X dá um avanço. Restaurar tudo em Cristo. Não é essa a bandeira de São Pio X? Mas há um passo muito mais à frente, que é de Pio XI, com a encíclica Quas Primas, cuja leitura eu recomendo a todo mundo. Tá? Tudo quanto eu falo, e extrair quase tudo, 99% de Santo Tomás, na verdade é confirmado pela Quas Primas. Pode-se dizer que a Quas Primas é a Magna Carta, é a Constituição cristã para relações entre mundo e igreja, entre poder temporal e poder eclesiástico, entre poder temporal e poder espiritual. É exatamente a encíclica de Cristo Rei. Certo? Cristo Rei. É quando se instaura a festa de Cristo Rei, mas mais que isso, é quando se instaura a essencial ordenação do poder temporal ao poder espiritual, dito com todas as letras por um documento magisterial. Certo? Essa é a Carta Magna. Eu paro por aqui. Pio XI. Ao ano 29, acho que 29, 25, tá aí. Foi logo no início, quase no início do mandato dele. Tá? Essa é importantíssima. Tá? A gente poderia até tecer certas considerações perigosas, certa contradição entre a Quas Primas e certos atos de governo de Pio XI, por exemplo, o acordo que ele fez com o governo americano para suspender a revolta dos cristãos. Mas esse é um assunto complicadíssimo. O que importa é ficar com que ele é autor do documento mais importante da Igreja com relação a este assunto, mas que é uma reedição, escala ampliada do que tinha dito Bonifácio VII, tá certo? Na bula. Exatamente. Em que ele diz: a Igreja tem dois gládios, duas espadas. Uma é espiritual e a outra temporal. Veja o poder temporal como um gládio ou espada do próprio poder. Veja bem,
Veja como isso está nas antípodas, está no lado oposto, está no contrário do que dizia Dante, Marcílio de Pada, Maquiavel e os próprios teólogos católicos Francisco de Vitória e Francisco Soares. E até o grande cardeal Biot, que grande, um antiliberal, de mão cheia, um grande antiliberal. E, no entanto, ele mesmo se equivoca quanto a isso. Né? Então, vejam, Aquas Primas é o documento perfeito dessa coisa que vem desde São Paulo. Certo? Desde São Paulo. Desde, aliás, do diálogo entre Cristo e Pilatos, né? Passando pelos documentos papais medievais, passando pela obra de Santo Tomás, né? Hoje muitos querem dizer que Santo Tomás não tratava de política. Não tratava de política enquanto política, mas tratava de política enquanto ordenado ao fim último do ano. Perfeitamente. Na Suma Teológica, no Comentário à Política de Aristóteles e no De Rem e em muitas outras partes. Muito bem. Aquas Primas é como a coroação disso. Eu recomendo a leitura, é um belíssimo documento, né? E eu fico por aqui. Já são 8h30 ou 8h35. Alguma pergunta? Aí tem uma pergunta. Sim. Até o que foi colocado pelo senhor, aparece. Bom, a pergunta é a seguinte: qual seria então a atitude dos católicos hoje engajados na política? Pergunta ao padre. Eu não quero, exatamente, é disso que eu não quero. Mas desde esta perspectiva que o senhor colocou, ou seja... Eu posso dizer em geral. Todo e qualquer católico deve a Cristo Rei ordenação absoluta. Veja, vamos comparar. Compare dois médicos. Um médico judeu e um médico católico, certo? Dois médicos. Judeu não digamos. Médico chinês. Melhor. Médico chinês e um médico católico. Ordenar-se-iam ambos pelas mesmas regras da medicina? Acho que não. Sabe por quê? Imagina que diante das urgências do parto, de um parto, é claro que eles vão agir diferente. O médico católico sabe que para chegar ao céu é preciso batizar, não? O chinês não sabe disso. Então não é verdade que há uma ordenação natural das coisas, da medicina, do Estado ou de qualquer coisa. Ora, um médico católico vai agir diferentemente de um médico chinês com relação a um parto. Está certo? Com relação ao aborto. Aristóteles, o grande filósofo Aristóteles, defendia o aborto. Defendia o aborto. E brutalmente. O grande filósofo Aristóteles defendia se a criança nascesse aleijada fosse exposta à intempérie. Pensemos, do ponto de vista da polis, ele deve ter razão. Está certo? É claro que as pessoas defeituosas, aleijadas, são um transtorno estorvo para a boa economia. Né? Está certo? Veja, um político católico não pode pensar assim. Um médico católico não pode pensar assim. Portanto, um governante católico tampouco pode admitir que seu governo não seja ordenado a Cristo Rei ao fim último do ano. Certo? Na mesmo raciocínio que podemos aplicar para dois médicos, devemos aplicar obrigatoriamente a dois governantes. Agora, isso é uma coisa genérica, né? Não, que na prática, por exemplo, uma sociedade pluralista, como que vivimos, infelizmente, no século, que não aceita estes princípios fundamentais, pareceria então estar limitado à atuação dos católicos. Mas veja bem, a Roma dos mártires era pluralista. E como é que eles agiram? Se negavam a acender um incenso a qualquer deus pagão, ou não. E por isso eram martirizados. Eu não estou convidando todo mundo agora, vamos para a fogueira. Não é isso que eu estou dizendo, hein? Pelo amor de Deus, eu estou dizendo, veja que eu não sou um homem prático. Não sou político, não sou padre, não sou nada. Eu estou só estou transmitindo a doutrina geral. Já que tudo se ordena ao fim último do ano, que é Deus mesmo, que é Cristo Rei, tudo. Sociedade, economia, política, arte, cada ato da nossa vida deve ordenar-se a Ele. Certo?
quanto às questões práticas que isso envolve, isso entra no terreno do que se dizia em grego frônesis, a prudência. E para isso existem padres, certo? Ou seja, como aplicar isso no dia a dia é outro assunto. Esse assunto que levantou é interessante. Mas acho que tem um pressuposto. Você fala assim, como é que o católico deve participar da política? Primeiro você saber para que participar da política. Exatamente, é a primeira coisa. Por que o católico vai se entrar nesse campo? Exatamente. É uma pergunta que se segue. Não é só como entrar. Por quê? Deve entrar? Essa é a primeira coisa. Porque, por exemplo, os mártires de Roma, eles não entraram na política. Não, de jeito nenhum. Eles foram ser comidos pelos Eles foram ser comidos. Mas qual foi? Esse foi o maior trabalho político. O maior foi o que regou o solo romano. Exatamente. Esses mártires venceram o Império Romano, o exército romano, que era todo ariano. Exatamente. Venceu, né? E o que venceram os bárbaros? Os monges no deserto, meu amigo. Exatamente. Uns padres que iam lá comer escorpião, Exatamente. lagarto, sei lá o que eles comiam. E lutaram contra o demônio, né? Contra o demônio. Tá certo? Então eu acho que essa questão política do católico hoje, colocada dentro da igreja, ela está deslocada. Eu também acho. A discussão hoje, ela é deslocada. Ela é deslocada. Agora veja a nossa situação. Porque justamente essa questão da ordenação. Veja, eu vou dar um testemunho pessoal. Eu, na verdade, sou um católico recente, coisa de 12 anos, tá? Eu era ateu. Bom, e eu construí minha vida como tradutor. Vocês imaginam as porcarias que eu traduzia a vida inteira? Sabendo 4 línguas? Dizer porcaria em 4 línguas. Certo? Tá? Fui vivendo disso. Me converto. E agora, olha o drama. Tá certo? Vou eu colaborar com as mesmas porcarias anticatólicas, né? Que eu traduzia. Veja o drama. Esse é o drama de cada um de nós. Claro. Né? Veja, nós entramos para uma multinacional para trabalhar. Mas que diabo de fim tem essa multinacional? Sei lá. Pode ser financiar o aborto em escala mundial, não é? Não é para isso que serve o Bill Gates? Para dar dinheiro para o aborto? Para isso que a gente tem que rezar. Exatamente. Os tentáculos do mundo de hoje são terríveis. E é muito difícil nos livrarmos dele. Eu tenho um exemplo que você gosta muito, do Chester. Quem era o Chester? O Chester era um jornalista do século talvez mais racionalista. Ele é um tradutor de Chester, tem? Só que você sabe que só depois é que eu soube que você é quem é. Não. Ele traduziu um belo livro, Heréticos. Vamos lá. Mas ele era um jornalista católico, que estava lutando pelo reinado do Senhor Jesus Cristo numa Inglaterra anglicana, num século absolutamente racionalista, com inimigos poderosíssimos. E sabe que ele vive sempre nesse problema. Sobretudo hoje. Lembre-se que ele, em parte, ele passou os últimos anos de sua vida muito triste. Exato. Muito triste. Né? Ele era um Quixote, né? Ele criou um sistema distributivismo, é isso? Distributismo, ou qualquer coisa assim, que ele queria voltar de alguma maneira à economia da Idade Média. Veja, era o Quixote. Um livro Quixote, né? Escreveu uma novela maravilhosa, né? A Volta do Don Quixote. E escreveu que todo homem tem direito a 3 alqueires e uma vaca. Isso era o Chester, o grande Chester. Mas é essa angústia, né? Agora, veja. E hoje não tem mais Estado católico, né? Não tem mais. Nós estamos falando sobre isso aqui, mas quando o Dante escrevia, ele escrevia sobre uma realidade. Sim. Ele estava rodeado pelo catolicismo. Hoje nós estamos falando disso, a classe Benha, por exemplo, ela nasceu já no mundo. Não tem mais nada. Não tem mais nada, né? Pagão, pós-cristão. Você vê, é um drama. Nós entramos aí em toda uma outra discussão que eu não gosto de ter. Isso é coisa de padre, entendeu? Mas é verdade, é de padre em 2 sentidos. Porque quando você trata da questão do ponto de vista apocalíptico, não deve um leigo tratar disso. Isso não é a minha opinião. Tá? E 2, quanto ao que fazer na prática, claro, cada um pensa, mas um padre ajuda muito, não? Tá certo? Você chega com um drama de consciência. Eu me lembro certo bicho, não me lembro qual. Um rapaz, um músico, tocava num cabaré, né? Tá certo? Um monte de mulher, tá? E cheio de filho. Aí se converte.
chega para o bispo e diz, e agora, bispo? Como é que eu não sei fazer outra coisa? Só sei tocar e só tenho um emprego no cabaré. E diz que vai ficando lá, mas não olha, fica de costas, né? Entendeu? Ou seja, o religioso vai orientando, mas é verdade. Havia um grande violinista alemão, na época do Romantismo, que era a época da fogueira das vaidades, né? E ele tinha um drama, porque ele tocava muito bem, ficava tão vaidoso como Wagner, como todo mundo, né? E ele chegou para o bispo disse, toca de costas. E tocava de costas para o público. Né? Ou seja, isso entra no terreno dificilíssimo disso que parece um tempo apocalíptico, parece, hein? Veja, não estou afirmando nada mais que isso, parece. Pelo menos tem dados apocalípticos. Por exemplo, essa questão do aborto, ter se espalhado a tal ponto de uma coisa institucionalizada. É um genocídio, né? Isso é escala internacional, sabe? Se isso não é um dado apocalipse, eu não sei o que é, mas eu não gosto de dar opinião sobre isso. E, repito, o que fazemos no dia a dia é uma questão de sua consciência, em parte, mas, sobretudo, cada um de nós precisa hoje em dia de direção espiritual. Senão a gente fica perdido. E quem tem graças de Estado para dá-las são os nossos amigos padres. Entendeu? Tem um primeiro-ministro italiano, Fafani. Não sei quem é. Ele era antiliberal. Ah, era? Escreveu um livro belíssimo sobre economia. Olha, eu não sabia. Protestantismo, economia, alguma coisa assim. Comprei esse livro recentemente, eu estou começando a ler. Mas era um católico antiliberal que estava no meio da confusão. Da confusão. Foi primeiro-ministro, depois foi senador da Itália, etc. Essa é uma tragédia que nós vivemos. Eu conheço um rapaz lá no Rio, os pais tiveram um problema e lhe legaram a sua empresa. Empresa de quê? De roupas sexy para mulheres. E agora ele se converteu. Olha o drama, né? É o patrimônio familiar. Ele recém-casado com um filhinho. E agora? Veja que drama nós vivemos. Cada um de nós, pobre de nós, hein? Né? Nessa hora eu queria ser padre mesmo, sabe? Porque você está um pouquinho mais preservado disso. É verdade, um pouquinho mais. Claro que também, mas tem certas proteções que o leigo não tem. Nós estamos no mundo, na selva, né? Selva mais dura que existe. Porque eu digo isso de mim. Eu só muito recentemente consegui me livrar das traduções horrorosas que eu fazia. Esse daqui é um sortudo. Eu estou passando um monte de São Tomás para ele traduzir. Ele vai ser tradutor. Mas é verdade. Traduzir, você traduz coisas blasfemas, né? Uma vez eu me lembro, me vieram com um livro de Gabriel Garcia Marques de elogio a Fidel Castro. Né? Aí eu não aceitei. 3 meses sem pagar aluguel. Entendeu? Veja que problema. Olha o problema. Olha o drama. É um drama que cada um de nós vai viver. Talvez seja esse o nosso martírio. Tá certo? Talvez seja essa a nossa maneira de resistir o melhor possível e regar o solo para alguma coisa. Uma coisa que ajudaria muito seria os católicos procurarem conviver mais perto de católicos. Também ajuda, mas você há de convir com uma coisa. Sim. É uma multidão desse tamanho. Entendeu? Não, é verdade, com poder ajudaria, obviamente que já ajudaria. Mas convenhamos, né? Que somos, pelo menos os católicos que têm essas preocupações que nós estamos dizendo aqui, somos poucos, né? Sim. Somos poucos, esse é um fato. Então, agora, eu acho que tudo isso, voltando, né? Veja, eu sou um leigo, né? Eu tenho um limite estabelecido para não avançar aonde não sou chamado. E um desses é esse, é o campo da frônese, da prudência católica, como agir. Né? É um problema enorme e só um diretor espiritual pode te ajudar. Certo? Essa é uma coisa que eu adquiri certeza, desde que tenho melhorei muito, sabe? Ele dá prazos, ele dá planos, dá vetores, né? Faz aqui, vai para lá, tal coisa que você, no meio da confusão e sem graça de estados particulares para isso, somos leigos, né? Fica mais difícil. Tá? Faltam 15 minutos para a gente encerrar o horário que nos foi permitido aqui. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta para o professor? Não tem mais nenhuma pergunta, né, professor? Então eu agradeço muitíssimo essa
essa palestra brilhante que o senhor fez aqui. E agradeço também a presença de todos vocês que comparecem.